Momento ideal para comprar um imóvel nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami, na Flórida. Essa foi a frase que eu escutei de um potencial cliente que eu estava conversando no Brasil. Como vocês sabem, eu tenho feito alguns vídeos, primeiro, mostrando alguns imóveis nos Estados Unidos, só para criar um contexto, e eu já volto na frase que eu acabei de dizer, que é o momento ideal para comprar. Calma, isso não é uma recomendação, isso não é balela. Eu fiz o vídeo do apartamento de 120 milhões de reais, eu fiz o vídeo do apartamento de 35 milhões de reais. Tem alguns outros vídeos que estão prontos para serem editados, para eu mostrar para vocês. Deixa eu voltar para mim. Quando eu escutei essa frase, que é o momento ideal para comprar um imóvel, mesmo diante de toda a incerteza econômica, política, dos números da saúde, especialmente durante o inverno aqui nos Estados Unidos, mais para o norte, os números eles podem aumentar e muito. A frase, a frase que eu escutei de um potencial cliente, ela era tão cheia de certeza que inevitavelmente eu fiquei curioso em tentar entender por que você acha que nesse momento é o momento ideal de comprar um imóvel. E eu mostrando para vocês esses números. Essa é uma pequena área aqui em Miami, Miami Downtown, Edgewater, uma área super desejada nesse momento, ou sempre foi. Só que o que aconteceu é que os preços eles subiram em média 10% quando comparado com o ano passado. Ano passado o valor médio 357 mil dólares, nesse momento 396 mil dólares. Levando em consideração o aumento do preço, a incerteza política, a incerteza econômica, as questões associadas à pandemia, eu fiquei surpreso em ter um cliente com uma certeza tão grande de que é um ótimo momento. Durante os vídeos eu tenho explorado um pouco essa curiosidade de tentar entender aonde o smart money está indo. Ou seja, essas pessoas super bem-sucedidas, durante a crise, que é onde eles enxergam as oportunidades, o que eles estão fazendo ou o que eles não estão fazendo. E é um processo super enriquecedor tentar entender qual que é a forma como o smart money, as pessoas bem-sucedidas, elas pensam. Então, na verdade, esse vídeo é muito mais para compartilhar essa experiência dessa conversa do que necessariamente falar sobre imóveis nesse momento. De qualquer forma, caso vocês tenham curiosidade, vocês sabem que vocês podem visitar o meu site, que é o samuelferraz.com. Nesse site vocês vão encontrar absolutamente todos os imóveis que estão listados na Flórida, extremamente atualizados. Vocês podem ver aqui imóveis para locação, imóveis para venda, vocês podem colocar em espanhol, em português, vocês podem se familiarizar com as principais regiões de Miami, saber quais são os valores médios, quais são as características, o quanto próximo ou distante está do mar, dos canais ou de algum ponto turístico que vocês se interessem. Então, por favor, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre os valores, sobre a curiosidade do mercado de imóveis, o que está disponível no mercado, vocês podem visitar o site. Tendo essa conversa com esse cliente, ele começou a me falar os motivos por qual ele acredita que é um ótimo momento para comprar um imóvel nos Estados Unidos. Na Flórida, nesse caso, em Miami, nesse caso, mas nos Estados Unidos. Por quê? A partir de novembro, os brasileiros vacinados eles poderão vir para os Estados Unidos. Então, esse foi o primeiro ponto da conversa. Eu estou indo para os Estados Unidos, para Miami, e eu vou continuar a minha pesquisa e eu já quero chegar aí com um cenário mais claro para tomar a minha decisão final. Por que esse momento e por que a decisão final nesse momento? Samuca, é o seguinte, os números no Brasil, a inflação já chegou aos 2 dígitos, superou 10%.
para o meu investimento, eu já estou diversificado no Brasil o suficiente. Eu preciso diversificar além das fronteiras do Brasil. Eu já estou comprado no mercado de ações, eu já estou comprado nos fundos imobiliários, eu já estou comprado em imóveis, eu já tenho o meu percentual no Bitcoin. O problema é que eu não posso deixar o meu dinheiro na poupança, porque a única certeza que eu tenho é que eu vou perder 10% a cada ano. Então, é uma questão muito mais, não é uma questão se é o momento ideal, é a questão de aonde é o melhor momento para continuar a minha diversificação. Para eu continuar, no caso dele, para eu continuar a minha diversificação de não ter mais do que 10% do patrimônio investido em um único local, numa única categoria. Então, é muito mais uma questão de alocação de investimento do que a melhor oportunidade. E isso é super interessante. A partir do momento que ele me disse isso, o que faz sentido, o que é o pensamento lógico, especialmente para esse perfil de investidor, eu falei assim, ok, vamos tentar entender o seguinte, quais são os imóveis que estão sendo vendidos ou não nos Estados Unidos nesse momento? Como vocês podem perceber, esse é um monitoramento semanal dos imóveis e o que acontece? Em agosto, 13,4% dos imóveis que foram listados, que foram para o mercado, eles não foram vendidos. Isso é o número total, 13,4%. Quando a gente olha os valores associados, divididos por faixa de preço, a gente começa a ter uma noção exata quais são os imóveis que não estão sendo vendidos e quais são os imóveis que estão sendo comercializados. Como vocês podem perceber no gráfico abaixo, na tabela abaixo, a maior parte, o maior percentual, 39,6% dos imóveis que foram para o mercado e não foram vendidos são imóveis de 250 a 500 mil. Esses imóveis, eles não têm o perfil do comprador alocação de patrimônio. Eles têm o perfil do comprador da primeira casa, da única casa, da realização do sonho, da promoção do trabalho ou de ter sido mandado embora e não conseguir pagar. É uma faixa de negociação que ela não está associada à decisão estratégica financeira de alocação de investimento. Então isso não representa o comportamento do cliente que eu estava conversando. O que representa o comportamento do cliente que eu estava conversando? Para os padrões Estados Unidos, é o perfil do investidor que ele está pensando aonde eu coloco o meu dinheiro nesse momento. Os imóveis a partir de 750 mil dólares, você tem uma queda de 39,6%, quase 40% dos imóveis que não foram vendidos. Esse número cai para os imóveis acima de 750 mil dólares, eles caem em média para 7%. Ou seja, para o smart money, o número de concretização de venda, a dinâmica do mercado é completamente diferente. São realidades diferentes, objetivos diferentes, mas, de novo, é simplesmente para tentar analisar a forma como eles raciocinam e por que o mercado acontece. Talvez a grande maioria não tenha a oportunidade de tomar as mesmas decisões, mas a gente pode aprender com o mesmo mindset. E talvez esse seja o grande motivo desse vídeo. Levando tudo isso em consideração, que em novembro muitos brasileiros estarão vindo para cá. Os brasileiros que têm esse poder de investimento, eles precisam diversificar. Não é uma questão da decisão da realização de um sonho de ter um imóvel fora do Brasil. Hoje em dia, os brasileiros bem-sucedidos que têm poder aquisitivo, essa negociação ela é muito mais transparente, é muito mais rápida, muito mais eficiente, e esses brasileiros eles têm muito mais assistência em comprar um imóvel para diversificar investimento, porque o cenário é incerto no Brasil, assim como é incerto nos Estados Unidos, só que quando você considera que já existe uma diversificação e o cliente ele precisa ampliar essa diversificação, o mercado americano, e ainda mais o mercado de imóveis, ele passa a ser atrativo para quem quer ampliar essa diversificação. Levando isso em consideração, isso é um recado para os corretores de imóveis no Brasil. Com Cresce, existe o programa de afiliados que o corretor pode se cadastrar, ele pode cadastrar os clientes,
Caso ele indique um cliente, o cliente concretize a compra do imóvel, olha eu na cabeça da Estátua da Liberdade, caso o cliente concretize a compra do imóvel, ele vai receber 20% da comissão. Vocês podem dar um pause, olhar, ler esse exemplo da comissão. Caso você seja corretor, é uma ótima oportunidade. Caso você não seja corretor, conhece algum corretor, indique esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque é uma oportunidade do corretor ganhar a comissão dele aqui nos Estados Unidos. Tendo dito tudo isso, deixa eu voltar para cá. Qual que é o principal objetivo desses vídeos? Além de compartilhar os vídeos, as propriedades para os potenciais clientes que são esses super investidores, obviamente é uma forma de tentar quebrar um paradigma no Brasil de que todas as pessoas bem-sucedidas elas atingiram esse status porque elas faziam ou fazem algo errado. Eu posso me considerar, ou eu me considero extremamente privilegiado, porque trabalhando com esporte por mais de 20 anos no Brasil, eu trabalhei com centenas, eu não gostaria talvez de dizer milhares, mas eu acho bem provável, com centenas de pessoas extremamente bem-sucedidas ao longo de mais de 20 anos no esporte. E eu sempre tive essa curiosidade. O que vocês fazem? Quais foram as suas melhores atitudes? Quais foram as suas piores decisões ao longo da sua carreira? E principalmente, por que vocês conseguem atingir aquilo que pouquíssimos ou quase ninguém consegue percentualmente? Obviamente as respostas elas são completamente distintas, mas como observação por mais de 20 anos dentro do esporte, o que eu posso dizer é o seguinte: o que eles têm em comum? Todos esses melhores, todos esses super empresários, super empresárias e investidores, o que eles têm em comum? Eles são extremamente organizados, disciplinados, mas as principais características, eles têm muito claro qual é o objetivo deles, quanto tempo eles têm para atingir o objetivo e por que quanto tempo? Porque se naquele determinado tempo eles não atingirem o objetivo, eles sabem que eles precisam reavaliar a estratégia. Porque várias pessoas elas são dedicadas, elas são disciplinadas, elas são consistentes, mas elas esperam com que a mesma atitude gere resultados diferentes. E eles têm um sistema que é quase que natural ou não, de que não basta ser dedicado, ser consistente, ser disciplinado, você precisa ter um tempo para realizar o objetivo. Caso você não realize aquele objetivo, você precisa reestabelecer a estratégia. Então é algo extremamente enriquecedor poder compartilhar essa experiência e continuar compartilhando os imóveis para esses potenciais clientes e essa experiência de lidar com esses potenciais clientes. Algo que eu gostaria que não acontecesse ou que acontecesse com menos frequência é esse julgamento, essa associação imediata de que os super empresários que compram os iates, compram os imóveis em Miami ou em Nova York, que eles estão simplesmente lavando dinheiro, que eles estão gastando dinheiro que eles ganharam de forma ilícita, quando na verdade a maior parte deles, eles estão realocando o investimento, eles estão realocando o patrimônio, porque eles sabem que simplesmente deixar no mesmo lugar, ainda mais nesse cenário de inflação e de incerteza, ele só vai degradar o patrimônio deles. Então, eu acho que nem todo mundo tem, ou na verdade a grande maioria, ela não tem o privilégio ou a situação para se balizar pelas mesmas atitudes, mas com certeza a gente pode espelhar o que eles fazem, quais são as decisões para servir como inspiração. Porque, em geral, as pessoas que são bem-sucedidas no Brasil, elas não se expõem. Elas não se expõem por uma questão de segurança, elas não se expõem porque elas sabem que a imagem vai ser associada imediatamente a algo errado. Isso quer dizer que elas não têm a oportunidade de compartilhar as melhores práticas que levam ao sucesso. E se nós formos pensar, colocar isso num contexto social, isso é muito ruim para o Brasil. Porque estando morando aqui nos Estados Unidos por mais de 7 anos, e obviamente existem muitos brasileiros bem-sucedidos aqui. Como eu disse, trabalhando por mais de 20 anos, e eu trabalhei com muitas pessoas bem-sucedidas ao longo desses 20 anos, eu imaginei que mais ou menos eu conhecia
aquele grupo de pessoas ou aquele ciclo de pessoas que eram os bem-sucedidos. Só que quando eu mudei para cá, eu descobri que existem muito mais, mas muito mais pessoas, que talvez aquele ciclo representasse 10% apenas dos brasileiros bem-sucedidos. E é uma pena que todos esses brasileiros, eles não se sintam à vontade em compartilhar as experiências, compartilhar as trajetórias de sucesso. Então, eu me sinto extremamente feliz em poder conviver com algumas dessas pessoas, receber informação, prestar serviço para essas pessoas, e eu gostaria que muito mais pessoas tivessem a oportunidade de ter esse tipo de relação. Então, é uma forma de contribuir para que, de modo geral, todos nós possamos experimentar um pouco mais de sucesso ou do que a gente idealiza como sucesso nas nossas vidas, certo? Espero que vocês gostem. Por favor, sintam-se à vontade com os comentários, as críticas. Abraço, tchau!